Olá, meus amores, e agora nós vamos começar a nossa aula de história, então eu peço que vocês peguem aí um livro de histórias nas páginas 468 até a página 471. Nós vamos começar a nossa aula, né, nossa última aula, né, então, de história, né, da disciplina de história, do conteúdo do livro, né, então nós vamos encerrar hoje. Então, peguem aí um livro para que nós possamos concluir essa atividade aí. Então, nós vamos falar, né, sobre todos os cidadãos, né, e o direito à comunicação. Um leva ao outro. Então, vamos saber aí essa parte aí da cidadania. Então, o que é cidadania? Cidadania é o conjunto de direitos e deveres ao qual um indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que vive. Então, nós, como cidadãos brasileiros, né, nós temos os direitos, nós temos os nossos deveres enquanto cidadão, né, enquanto nos relacionamos com a sociedade em que vivemos, né? Então, desde 1988, o Brasil ele vive em uma democracia, com ampla participação popular no exercício da cidadania, né? Então, o cidadão ele tem direito de livre escolha, livre arbítrio, de escolher o seu representante por meio do voto, né? De mostrar sua liberdade, né? De exercer sua liberdade religiosa, né? De gênero, enfim. Então, nós temos esses direitos e deveres garantidos aí desde 1988. Mas você sabe o que significa a palavra cidadania? Então, a palavra cidadania é um conjunto desses direitos e deveres que um indivíduo tem e exerce em uma sociedade. Então, para que todas as pessoas possam participar ativa e igualmente da sociedade, é preciso que respeitem e cumpram seus direitos e deveres, ok? Vamos falar aí, né, um pouquinho aí dessa participação igualmente da sociedade, né? Então, participar igualmente da sociedade não significa que todas as pessoas devem agir da mesma forma, sejam exatamente iguais ou façam ou queiram as mesmas coisas iguais, certo? Quando a gente fala em exercer, né, que eles podem ser livres para exercer qualquer, exatamente do jeito que eles são, né? Então, a igualdade refere-se ao fato de que todas as pessoas têm os mesmos direitos e que eles devem ser respeitados, certo? Independentemente do modo de vida, de crença, da escolha ou das opiniões de cada um. Então, as pessoas, para viver em sociedade, não significa que elas têm que fazer as mesmas coisas iguais a todas, certo? Mas elas têm os mesmos direitos e deveres, mesmo aquelas pessoas que fazem coisas diferentes umas das outras, elas têm os mesmos direitos e deveres, certo? Independente de crença, religião, certo? De raça. Então, elas têm os mesmos direitos. E isso nós já estudamos várias vezes, não é? Vamos falar agora sobre a diversidade de religião, né? A diversidade religiosa no Brasil, que nós já falamos também, que é um direito das pessoas, é um direito de todos os cidadãos exercer também a sua prática religiosa. Então, na sociedade brasileira estão presentes inúmeras religiões provenientes da diversidade cultural presente no Brasil, vindas de outros países, de outros continentes, de outros lugares, com outros povos, né? Que nós já falamos várias vezes. Bem como a religiosidade brasileira é bastante diversificada. Ela se manifesta de múltiplas maneiras, né? Então, não temos só uma religião aqui no Brasil, nós temos várias religiões e que todos que exercem essas religiões, elas têm esse direito de exercer livremente a sua escolha religiosa, certo? Nós falamos sobre isso, né? De um lado, como parte do modo de ser de muitos indivíduos, ainda que não professem uma religião especial, mesmo também aquelas pessoas que não têm uma religião, né? É uma religião, que não aderem a nenhuma religiosidade. Então, nós temos também que respeitar. A população brasileira é superior a 200 milhões de pessoas, que moram em diferentes regiões e têm variados costumes e religiões. As religiões são muito antigas, né? E estão diretamente ligadas à forma pela qual as pessoas avaliam o mundo, as próprias ações e as ações de outras pessoas também. Não existem religiões certas ou erradas, nem boas ou más, mas todas estão ligadas de uma forma
que todas avaliam o mundo, né, e as ações, das suas ações e também de outras pessoas. Então, as religiões, elas são diferentes e todas devem ser igualmente respeitadas. Aí, no livro de vocês, tem um gráfico mostrando, né, as religiões dos brasileiros, né, um gráfico de 2010, né, a maioria católicos, né, depois vem os evangélicos em segundo lugar, vem as pessoas sem religião, né, vem outras religiosidades que mostrar aí no gráfico as cores, testemunhas de Jeová e espíritas, entre outras religiões aqui que o Brasil também, os brasileiros exercem, certo? Então, de acordo com essa explicação, vocês irão fazer o exercício aí dessa primeira parte, certo? O exercício da página 469, ok? E agora nós vamos para o nosso próximo assunto, que é da página 470, falando sobre o direito à comunicação. Então, na página 470, né, depois que vocês fizerem aí o exercício da página 469, né, referente à página 468, vamos para o direito à comunicação. Então, a comunicação entre as pessoas, ela é importante, né, ela é bastante importante. E é um direito social de cada pessoa. Então, a comunicação entre as pessoas é um importante direito social. Ela é fundamental para que as pessoas conheçam e exerçam seus direitos e deveres, né? Então, o direito à comunicação consiste tanto na liberdade de opinião, né? Coisa que nós vimos lá nos conteúdos anteriores, que as pessoas não tinham, eram privadas dessa liberdade de comunicação, né? E de expressão. Então, elas têm a liberdade de opinião e de expressão, quanto no direito de produzir também, divulgar e acessar informações, certo? Então, aí tem aí, né, uma tirinha de Mafalda, né? Direito à comunicação, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, direito à comunicação. Então, vamos aí, né, olhar os primórdios da comunicação humana, né? Há muitos e muitos anos, durante toda a história da humanidade, as pessoas se comunicaram, né? No entanto, os equipamentos utilizados para facilitar essa comunicação mudaram bastante conforme o tempo. Então, é o que nós vamos ver agora, né? Então, desde o início dos tempos que o homem tenta comunicar com seus semelhantes. A forma como faz essa comunicação tem vindo a variar ao longo dos séculos, né? No início, os homens comunicavam através de gestos, de gritos, né? Mas a linguagem tem vindo a evoluir em paralelo com a espécie humana. Então, conforme a espécie humana ela vai evoluindo, essa linguagem ela também evolui, certo? Então, vamos ver as primeiras formas de escrita, né? Naqueles tempos imemoriais, contavam as histórias fazendo desenhos nas paredes, né? Dos locais que habitavam, os exemplos, né, de pinturas rupestres, né? Esse aí é um exemplo de pintura rupestre na França, certo? Aqui, né, mais tarde o homem inventou a escrita, começaram a usar a pedra, a cerâmica e o papiro para escrever, né? Vocês vão ver sobre o papiro lá nas outras séries, quando sexto, sétimo ano, vocês vão ver essa questão do papiro, que era... Com o passar dos tempos, o homem foi aprofundando os seus saberes e começou a utilizar a escrita para se exprimir, primeiramente através de formas muito elementares, posteriormente a associar imagens aos símbolos, né? Aos símbolos. Então, os historiadores estimam que a escrita ela tenha surgido há mais de 5.000 anos. E aí veio a invenção da imprensa, né? Nós já falamos da imprensa, falamos de Gutenberg, aí uma parte do livro, né? Decorria o ano de 1438, quando Gutenberg Ferreiro, alemão, desenvolve a prensa de Gutenberg, que revolucionaria toda a impressão dos documentos. Usava moldes de letras embebidos em tinta e ordenados de madeira a formar um texto pretendido, né? Então, a comunicação humana ela passou por um grave avanço durante o início da era moderna, né, quando Gutenberg inventou a prensa móvel em cerca de 1400. O avanço técnico foi no modo de imprimir textos, né, escritos, foi tão grande que transformou a circulação desses materiais em todo o mundo, popularizando-os gradualmente e criando necessidade de ensinar mais pessoas a ler e a escrever.
Aqui, né, os maiores meios de comunicação eram os livros, jornais e, sobretudo, as cartas, né? Depois passou a utilizar os telégrafos, né, por tambor, por tochas e por sinais de fumo, né? Então foi a comunicação tecnológica. A comunicação tecnológica de longa distância começou a se desenvolver no século XIX com a criação de redes de telégrafos que possibilitavam a comunicação entre continentes diferentes. Depois dos telégrafos, né, como está aí, passados os tempos, né, foi se modernizando, né? Este ainda hoje é utilizado nos navios de guerra e nos escoteiros, certo? O telégrafo ele modernizou-se, né? E apareceu o código Morse, que é usado justamente em navios de guerra e nos escoteiros. Aí tem um pouquinho a história do telégrafo, né? Que em 1837 foram realizados por Samuel Morse as primeiras transmissões telegráficas. O telégrafo recorria a um código inventado por Morse, denominado código Morse, constituído por traços e pontos, né? Então, depois vocês podem voltar aí o slide, né, o vídeo do slide para que vocês possam ver essa parte aí do telégrafo. Com o avanço, né, posteriormente, inventados, né, o telefone já no século XX, o rádio, o cinema, né, o telefone que trata-se de um dispositivo de telecomunicações desenhado para transmissões por meio de sinais elétricos, né, o surgimento do rádio em 1940, né, é um meio de comunicação que revolucionou o mundo, tornando-se um meio de comunicação de massas também, né? E o surgimento do cinema, né, em 1895, os irmãos Lumière criam um cinematógrafo que possibilitava a gravação de imagens e movimentos através da gravação sucessiva de várias imagens consecutivas. O cinematógrafo era bastante versátil, pois permitia gravar e projetar os filmes, né? Então, aí tem também esse avanço aí da tecnologia. Depois, né, veio o avanço tecnológico também, né, constante, e as transformações sociais resultantes deles são contínuas, sempre está continuando. Um exemplo disso são as redes sociais, que desde a década de 2010 foram incorporadas ao cotidiano das pessoas, paralelamente à da intensa disseminação do uso dos smartphones, computadores, celulares, né? Possibilitaram aí o acesso à internet, né? Então, essas redes sociais, elas contribuíram para a descentralização da produção de conteúdo e a ampliação do direito à comunicação, revolucionando a forma de transmitir mensagens e informações. Aí abaixo, né, do texto de vocês, da página 471, tem falando sobre as fake news, né, as fake news que são notícias falsas, mas que aparentam ser verdadeiras, e foram várias fakes aí, né, de 2020 para 2021 relacionadas ao Covid. Não é uma piada, uma obra de ficção ou uma peça lúdica, mas sim uma mentira revestida de que lhe conferem aparência de verdade. Então, leiam aí o textinho, né, falando sobre as fake news, para que vocês também possam ter mais um conceito, né, para ter mais um entendimento sobre o que é as fake news. E façam a atividade aí da página 1 e da página 471, questão 1 e questão 2. E assim nós encerramos o nosso conteúdo de história. Então, minha gente, beijos, né? Até a próxima aula, né? Com mais curiosidades e mais informações para vocês.